Ora viva, muito boa noite, caro internauta. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Linha da Frente, onde trazemos temas que marcam a atualidade nacional. E para o dia de hoje não vai ser diferente, temos temas assim rearrolados que marcaram não apenas este início da semana, como também a semana que passou. O primeiro tema tem que ver com a mulher que se chama Fazila Ahmad, esta que supostamente orquestrou o seu próprio sequestro, exigindo um valor estimado de 20 milhões de meticais à sua família. É um caso que está a ser levado a cabo não apenas pelo Cernic, como também pela Polícia da República de Moçambique, e o seu próprio marido tem uma grande participação, justamente para desencadear, ou poderia melhor dizer, resolver este mesmo caso. Vamos também falar sobre a fiscalização de viaturas por agentes à paisana, após declaração do ministro. Vamos tentar perceber, primeiro, quais são as implicações do suposto sequestro orquestrado por Fazila Ahmad, e logo depois sobre este segundo tema, sobre os polícias à paisana que fazem então as suas fiscalizações. Caro internauta, que comece o debate. Como anunciado, vamos primeiro falar sobre este primeiro tema, Fazila Ahmad, melhor dizendo, Fazila Ahmad, esta que está diretamente ligada ao partido no poder, melhor dizendo, sem querer mencionar o nome. No entanto, temos também o seu esposo, que é um empresário e já levou os seus filhos para Portugal, numa tentativa de protegê-los. Mas vamos tentar perceber de onde é que surge exatamente este caso de um suposto sequestro que teria ocorrido, segundo informações obtidas nas redes sociais, no dia 28 de setembro do ano em curso. E sem levar muito tempo, vamos diretamente para Daniel Janeiro. Muito boa noite. Ajude-nos a perceber como é que este caso vem a desenrolar-se até chegar a este ponto de suspeitar-se de que Fazila Ahmad está a orquestrar um sequestro do seu próprio eu. Muito boa noite, Daniel Janeiro, e não deixe de trazer aqueles que são os seus pontos prévios para esta noite. Muito boa noite lá em casa, boa noite Baltazar, boa noite Belize. Então eu irei diretamente ao meu ponto prévio, que são dois pontos prévios, mas todos curtos. O primeiro ponto prévio é, a ser verdade, é a situação do Ministério da Educação, que disse que os militares irão corrigir os exames, porque os professores negam participar no exame diretamente. Então essa é uma preocupação. Como é possível, como é que é esse enfraquecimento da Ministra da Educação, que ela vai permitir, visto que ela é piloto da área, permitir com que militares possam corrigir os exames, visto que todo ano quem fica na sala com os alunos são professores. A minha pergunta é, será que esses militares, ao assinar a folha de exame, estes militares irão sanar algumas dúvidas dentro da sala ou só irão intimidar os alunos? Porque aquela farda pode vir a intimidar os alunos durante o processo de exame, até ficarem perturbados. Então, se calhar aqui eu não sei o que está a acontecer com o Ministério da Educação. Se o governo também permitir isso, significa enfraquecimento do Ministério da Educação e também é rasgar automaticamente o nosso diploma ou o nosso certificado, porque é um exame de civil, não é um exame militar. Como é possível nós, os militares, controlar alunos civis? Então eu não sei o que o Ministério da Educação está a pensar nisso. Então, a ser verdade, eu acho que eles devem sentar, coordenar, do modo que a eliminar essa situação, porque nós várias vezes falamos no programa que a educação é vida. Então, nada de misturar militares com a área civil, que são nossos alunos. Então, outra situação, outra preocupação é o recrudescimento de ataques em cabo delegado, sempre estão a acontecer. Então, nós não sabemos aquele discurso que foi dado com o antigo chefe de Estado de que era o fim do terrorismo. Então, significa que alguma coisa está falhando. Aquele discurso não é verdade, porque mesmo assim ainda continua o terrorismo. Não sei qual é a estratégia que o governo está a usar do modo que a eliminar o terrorismo. Muito bem. Indo à situação do tema em concreto sobre o caso da Fazila, dizer que é um caso que deixa a desejar, uma situação muito preocupante para quem acompanhou aqueles vídeos, quem acompanhou aquela situação. Naquele dia todo mundo ficou alarmado com aquelas partilhas que havia de uma mulher sendo violada. Toda a sociedade em si ficou ferida com aquela situação, mas depois nós podemos perceber que não passava de uma armação da própria Fazila, juntamente com seus comparsas. Então isso é de lamentar. Lamentar por quê? Porque não é esse tipo de sociedade que nós estamos a transformar, ou não é esse tipo de sociedade que nós queremos, onde que há facilidade de qualquer um pode inventar sequestro, depois toda a sociedade fica mobilizada. Então nós estamos a normalizar coisas erradas, nós não queremos normalizar aquilo que está errado. Significa que
juntamente com a Cernic, para mim eu penso de uma forma diferente, não é só esse plano de ação, não é só com a Fazila, a própria que é a autora, mas que a polícia também estava envolvida nessa situação. Como é que faz contato, pode fazer contato com a família, não é? Fez contato, pode fazer contato, pede aquele todo o valor e a polícia naquele período de tempo nada faz, para virmos descobrir que não passava de uma armação. E também até circulava algumas informações na internet de que esse caso já havia passado, já havia sido julgado, que eles estavam a cumprir uma pena, então se calhar eu não sei como é que ela nesse momento a nos ouvir ou a ver aquela situação, a imagem a passar na internet, é falta de sentimento com os moçambicanos, não é só com a família, mas com nós como moçambicanos. Ela brincou com o nosso sentimento, é falta de sentimento mesmo com os moçambicanos. Então, se calhar, nós não podemos normalizar aquilo que está errado, nem podemos dar apoio, porque 20 milhões, o cara queria ir para Dubai passear, ou queria fazer a sua vida lá, então achou melhor que o único jeito aqui é eu simular um caso que já está enterrado, para depois daqui estaria em Maldiva com os 20 milhões. Então, se calhar, aqui alguma coisa está a falhar, um comportamento humano. É um comportamento desumano, não devia humano, é um comportamento desumano. Ela com sua equipa que orquestrou esse sequestro. Muito bem, muitíssimo obrigado, Daniel. Passamos para si, Baltazar, e daqui a mais um pouco voltamos com Daniel. Baltazar, muito boa noite. Vídeos que circulam mostram Fazila não apenas acorrentada, mas também fragilizada, ferida e supostamente a pedir ajuda para que o resgate de 20 milhões de meticais seja pago pela sua família, especialmente pelo seu esposo, que por acaso levou os seus filhos para Portugal como uma forma de protegê-los de supostos sequestradores. No entanto, Baltazar, que motivações pessoais ou financeiras teria Fazila para orquestrar o sequestro do próprio eu? Se for exatamente esse o caso. Muito boa noite, os seus pontos prévios. Bom, primeiro permita-me saudar a si, Luís, boa noite, saudar ao Daniel, o meu colega, e saudar aos nossos telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Ao meu ponto prévio, queria comentar que nem sempre estamos aqui a vir para trazer as acusações, as críticas, mas também quando as coisas correm bem, também devemos apontar as coisas bem. Isso que me refiro às nomeações que a primeira-ministra ontem efetuou. Temos aqui duas caras visíveis que podem ser muito bem dizer que parece que a ministra teve olhos de águias e trouxe aqui pessoas que possam em algum momento contribuir naquilo. Falo-me do Job Fazenda, que foi nomeado como diretor do ICM, né, Instituto Serial de Moçambique, e ao outro compatriota que leva o nome de Hilário Pereira, que foi nomeado como o diretor da Zona Centro, né, que vai responder sobre as questões como diretor, né, ao cargo de diretor-geral de Administração Regional de Águas do Centro, né, estamos a falar da Ara Sul. Então, são pessoas, principalmente falando do Hilário Pereira, é um senhor conhecedor desta casa, dessa área, e já esteve na Zona Sul, já esteve aqui na direção a nível da Ara Sul, onde trabalhou em vários departamentos. Então, que talvez, mais uma vez, a ministra tenha visto aqui o trabalho que levou e acabou lhe indicando aqui como o diretor-geral da Ara Centro. A Ara Centro é uma região muito estratégica. Primeiro, podemos dizer que é um senhor conhecedor da área, porque é natural dessa região e em algum momento pode conhecer os seus problemas, né? É um filho que volta a casa para resolver os problemas daquilo que é dos seus compatriotas, mas também pelos problemas que a Ara Centro localiza-se e que tudo isso que a própria região tem. Então, é uma escolha certa. Muitas das vezes nos questionamos quando fizemos indicações não pela formação ou indicações meras políticas, mas parece que essas indicações não foram meras políticas, foram de dar de César o que é de César. Então são pessoas que em algum momento esperamos dele que venham fazer algumas mudanças. Há críticas que já saem por fora, que tenham pessoas que poderiam estar a ocupar dentro dessa instituição, mas que eu acho que a ministra ou outras pessoas que viram nestas duas pessoas, e também queremos resultado a estas pessoas que possam melhorar aquilo que são as condições nesses postos, nesses locais onde foram
foram indicados. Bom, indo naquilo que é a nossa discussão, queria começar a apontar aquilo que foi a fala da Mamã Graça, quando dizia que, quando tivemos aquele incidente de meninos na Matola, em que acabaram violando, 3 meninos acabaram violando a sua colega, Mamã Graça, dentro daquele lado, dizia que a nossa sociedade está doente. E neste caso também assemelha-se nesse sentido que a sociedade moçambicana está doente e precisa mesmo ser reativada para que possamos ver se de fato estamos bem de saúde, será que estamos bem mentalmente, será que os álcools que vêm por aí se espalhando dentro das nossas zonas, das nossas casas, se de fato são produções feitas com indústrias ou com ferramentas com ferimentos assim, que possam produzir uma bebida que possa nos levar a alguns atos, alguns pensamentos, porque o que está a se ver ultimamente parece que, além deste episódio que mais grave, já tivemos o episódio de uma jovem que também já destaquei aqui, que tinha a ver com, compartilhando aquilo que eu raciocínio do colega, a jovem que sumiu por 24 horas ou 48 horas, deu-se como desaparecida e fomos aí, a população toda, o povo moçambicano entrou em desespero e clamava pela justiça. Mais uma vez, neste caso, vimos pelas redes sociais várias informações levando ou dando conta que a esta mulher havia sido sequestrada e mais uma vez a população moçambicana, como lhe caracteriza, entrou em desespero e clamava por justiça. Afinal, era um jogo entre casais, mas peca nessa situação em que são informações colhidas nas redes sociais e que a própria autoridade ainda não veio esclarecer para eliminar aquilo que são as especulações. Aconteceu esse episódio, como o colega disse, alguns consideram que esse episódio já foi julgado e já passou. Ou até há juízes que, pelos seus prints, já circulam por aí, que dizem que estiveram em frente do caso. Ou, em outro lado, vimos vídeos que vêm sendo, alguns vídeos que vêm circulando nas redes sociais, com tortura, tudo isso, em nome daquilo que é o próprio resgate dos valores. Há outras informações que são associadas de que é porque o marido conquistou um certo valor, então a mulher já sabia, está ligado com o presidente do município de Maracuene, então são pessoas muito ligadas, então precisava-se desse valor. Ela sabia quando estava a estipular esse valor. Na verdade, não sabemos se de fato este crime aconteceu ou está a acontecer. E se está a acontecer, talvez a polícia, nestes momentos, poderia vir muito mais nos esclarecer de fato o que está a acontecer, aconteceu, não aconteceu, quais foram as motivações, se de fato a mulher tentou em algum momento levar ou aproveitar-se do marido dentro daquilo que está a ser dito, que o marido ganhou um concurso de 30 milhões de meticais e que ela sabia que estava a pedir 20 meticais. São informações que saem por aí, que até dizem que o marido acabou saindo para Portugal com as crianças. Então, são especulações que qualquer blogueiro, sabemos que hoje o nascimento ou a aparição de vários analistas ou vários analistas ou vários comentadores ou os homens das redes sociais, os tais ditos os homens das likes, né? Eles vão colocando informações e vai nos deixando mais confusos. Mas para que possamos saber realmente o que aconteceu nesse caso, primeiro temos que ter informação oficiais, ou essas informações oficiais elas devem ser do governo. Agora, se de fato isso aconteceu, volto mais uma vez a recorrer que se esse é um ato preparado pela mulher, eu volto mais uma vez a dizer que a Mamã Graça tinha razão quando dizia que a nossa sociedade está doente, porque não faz sentido uma mulher correr toda aquela violência física, psicológica, tortura, tudo isso em volta de 20 milhões de meticais, que pode mudar e pode voltar um dia rejuvenescer-se com esse mesmo valor, mas não faz sentido orquestrar ou mentir para poder tirar valores monetários. Se formos acompanhar o próprio áudio que o marido vai falando, a forma que faz a negociação, onde ele diz, olha, tenta lá ver uma saída com eles aí, porque a tranquilidade em si também deixa também algumas especulações. Então, são questões que
há várias formas da nossa sociedade para poder sobressair, né? Vimos jovens que se envolvem em política, por um lado, defendendo partidos, vimos jovens que procuram like através das câmaras, vimos jovens que procuram dinheiro através dos sequestros, temos pessoas que procuram dinheiro de coisas mais não benéficas a si, ao país. Então, este caso é um deles. Né? Se for associado a esta mulher como alguém que tentou roubar esta mulher, mas que são problemas que a sociedade vai enfrentando e são problemas que merecem muito serem estudados. Muito bem, muitíssimo obrigado. Falando mesmo em um problema que precisa ser estudado, Janeiro, quais são os desafios que as autoridades, falamos do Cernic, como também a Polícia da República de Moçambique, enfrentam na investigação de um caso em que a vítima em potencial é acusada de ser a própria pessoa que orquestrou este sequestro? Mais uma vez agradeço. Vou dizer que os desafios são maiores. Por quê? Porque nós temos a cada dia, estamos a ver que o nosso sistema de investigação está enfraquecido. Enfraquecido por quê? Porque assuntos do sequestro não começou hoje nem ontem. Já vemos 2 governações há décadas já, nós já a falar de sequestro, Repara só que no governo do antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, havia muitos sequestros. No Filipe Nunes também sequestros, e de agora vamos falar de vários sequestros. Então, se calhar, os desafios começaram lá atrás, que a nossa própria polícia não se preparou, ela leva o sequestro de uma forma de ânimo leve. Então, ao levar de ânimo leve, o resultado é este. Eles não levam o sequestro como se fosse um problema. Eles veem como se fosse uma coisa tão fácil, tão simples de poder manipular. O resultado é este. Porque o caso da Fazila não traz credibilidade à própria equipa da polícia de investigação, que é a Cernic, o próprio serviço. Por quê? Porque a Fazila mostrou que nós temos uma qualidade de um serviço fraco, onde ela orquestra, faz contactos, consegue negociar, e mesmo assim a polícia nada faz. Então, o não fazer aquilo significa que até hoje não temos uma resposta clara, nem da família, nem da própria parte da polícia. Estamos em penumbra, a usar suposições. Supõe que não há um comunicado oficial, nem da parte da polícia, nem da parte da família. E não só esse caso da Fazila em concreto nos trará uma dúvida da próxima vez quando houver sequestro. Não vamos partilhar que há mais uma situação, enquanto são casos reais. Então, se calhar, temos que tentar rever o sistema da polícia. Muito bem, ainda no contexto legal, se for comprovada esta simulação, não apenas deste caso de sequestro, mas tantos outros que já vieram surgir, por acaso houve provas de que era um falso sequestro, que precedentes legais e criminais é que podem advir para abrir futuros, ou melhor, que pode advir como forma de a polícia melhor lidar com futuros casos de falsos sequestros? Primeiro, a Fazila com sua equipa deve ser responsabilizada, isso não há dúvida, como uma lição para poder mostrar que esse tipo de comportamento não. E também, juntamente a equipa de investigação, polícia, os tribunais, procuradoria, todos, devem ficar mais espertos, mais em alerta de que a nossa lei deve reforçar, falamos mais dessa situação de sequestro, a lei deve ser mesmo divulgada sem reserva, de uma forma muito clara e objetiva. Aquele que sequestrar o que vai acontecer, quer dizer que agora nós temos que ser mais vigilantes da lei, em todos os sentidos. Por quê? Porque esse caso da Fazila, vai fechar, mas ela não pode ficar impune. Ela deve ser responsabilizada, porque ela não orquestrou sozinha, ela orquestrou como uma equipa. Então toda essa equipa tem que vir à tona. Vão ser julgados e depois vamos tentar ver algum mecanismo de como é que o país deve se posicionar quando são casos de crime e de sequestro. Muito bem, muitíssimo obrigado, Janeiro. Passamos então para si, Baltazar. Já num outro contexto, qual é o impacto que este caso e tantos outros podem trazer para o futuro de Moçambique, especialmente no que diz respeito à confiança que a população pode ter nas instituições de justiça? Bom, primeiro temos aqui aquilo que eu já chamava, né? Era importante que a polícia tenha aqui uma oportunidade para a polícia construir uma amizade ou uma proximidade com a população. Afastando-se ou ficando no silêncio, estaremos aqui a dizer que pode criar um impacto negativo no casos futuros. Estamos a dizer que qualquer sinal de sequestro, em algum momento a polícia vai ter que parar e ver se de fato isto é mais uma brincadeira ou mesmo ou não. Então, nos casos os casos sérios, estamos a dizer que
vai ter uma morosidade e a própria polícia não vai atuar. Até pode morrer Até a vítima pode morrer. Então, a questão também, entrando na questão que coloca ao colega, ao Daniel, sobre a questão de responsabilização. É preciso responsabilizar a polícia, fortalecer aquilo que são as suas medidas de prevenção desses tipos de atos. Estamos a dizer que é preciso que a polícia comece a colocar normas legais para que as pessoas comecem, porque isso já está a virar brincadeira. Estamos a dizer que é o segundo caso em menos de 3 meses, ou em menos de 2 meses, assim que estamos a ter esse mesmo. Se for comprovado que a senhora ou a moça esteve mesmo a orquestrar esse sequestro. Então, é preciso que a polícia também aqui apareça a dar sua cara, porque estamos a viver de especulações, de informações, de pessoas nas redes sociais, de pessoas que um está dentro do assunto, outro busca informação através do terceiro para poder explicar, e isso vai virando, parece que não temos Estado, não temos pessoas que podem em algum momento, isso mancha em algum momento a própria imagem, né? A própria imagem do país. Então é preciso que o governo também veja isso como uma oportunidade para poder lavar a sua própria imagem diante da população, que é uma imagem que já se pede uma boa convivência desde há muito tempo. Então, precisamos que o governo venha esclarecer, ou a própria polícia venha esclarecer sobre esse assunto e não ficar só no silêncio, porque isto pode em algum momento levantar outros casos futuros. Já tivemos casos da moça que ficou 48 horas e depois não se falou nada, não se tomou medida. Temos o caso agora desta moça, se for comprovado que de fato isso aconteceu. E também, então, é preciso começarmos a colocar normas para que já dizer, não que em algum momento a violência, não dizendo que a violência ela faz bem, mas em algum momento podemos tomar certas medidas rigorosas para que coloquemos a população na linha, porque para que este tipo de ato não seja replicado em outros momentos, em outras pessoas, porque a sociedade ela vai crescendo em função dos exemplos, das coisas que vão acontecendo. Se eu começo a ver que, olha, a minha pobreza ela está neste nível e há quem sobrevive dessa maneira, eu também vou fazer dessa maneira para poder sobressair. Então é preciso que o governo ou a parte da polícia venha mesmo a esclarecer essas coisas e coloque barreiras necessárias para que esse assunto não se alastre. Alguém começou com rápido, viu que aquilo estava a render, foi alinhado com rápido. Alguém viu que os roubos nos bairros, aquilo ganhava ou sobressaía alguma coisa. Alguém seguiu e foi. Então, para que isso não se alastre para casos piores futuramente, é preciso que comecemos agora a eliminar isso logo de primeira. Muito bem, é interessante, Baltazar, falando mesmo sobre a simulação, é que há um caso recente que foi relatado recentemente sobre um jovem que teria orquestrado também um sequestro. No entanto, ele exigia um valor de cerca de 30 milhões de meticais, aliás, 30 mil meticais, sendo que ele devia 50 mil à sua sogra. Sim. Exato. Só para ver. Tivemos o caso da moça, em que ficou 48 horas, estava lá em casa de seu namorado, nos prazeres amorosos. Agora tivemos o caso da fazenda, caso seja comprovado que de fato ela fez isso. E hoje, em menos de 48 horas, já temos outro caso de um outro jovem que também fez. E olha, as coisas vão se replicando. Está a virar moda sequestrar. Amanhã podemos ouvir que até o próprio Daniel já está a inventar um sequestro, porque é uma forma de poder tirar dinheiro. Tivemos o caso do jovem, acho que é um caso já muito. Não é antigo, mas ainda este ano. Tivemos um jovem que acabou levando a motorizada do pai e pedia resgate para poder. Então, depois, meia volta, vimos que o jovem estava com a moto a viajar por aí. Então, é uma moda que já vai pegando dentro da nossa sociedade e isso pode agravar. Então, a polícia tem que começar agora a colocar limites nesse tipo de coisa. Uma responsabilização nesse tipo de ato vai dar exemplo aos outros. Olha, isto também não dá certo, isso também dá certo. Senão,
dentro daquilo que são os nossos interesses, vamos criar ou tipos de moda de poder sobreviver. Muito bem, já uma última pergunta que também será colocada para o Janeiro. Será que a polícia tem capacidade realmente institucional para resolver casos de simulação como esses de sequestros tanto pequenos que partem de 30 mil meticais de exigência de resgate até 20 milhões de meticais, considerando que há outros casos de sequestros reais que ainda não foram resolvidos? Bom, a primeira-ministra, se não estou a erro, já veio dizer que já foram esclarecidos 9 casos. Dos 10 que foram identificados, dos 10, 9 já foram esclarecidos. Não falaram quais casos. O único só falou do único caso que restou, que é o caso do sequestro do português. Não sabemos deste suposto rapto da jovem, se ele está nos 9 casos. Estamos a ver agora recentemente que até hoje recebi uma mensagem dizendo que precisa atualizar os dados telefônicos. Talvez seja uma nova era tecnológica que é mais pelo controle e pode em algum momento beneficiar a polícia para localizar aqueles que são os provocadores desses tipos de ato. Mas que precisa, neste momento sabemos que a polícia tem enfrentado, apesar de alguns sucessos, dos 9 que já foram ditos, foram esclarecidos, né? Podemos considerar sucesso porque a ministra veio falar que são 9 esclarecidos. Podemos entender que a polícia não tem meios suficientes para fazer face a essa situação, mas que é preciso equipar a nossa polícia. Desde agora temos os novos, estamos na fase de recrutamento da nova polícia. Parece que o processo seletivo não tem sido igual aos anos anteriores. Parece que há uma rigorosidade neste aqui. Esperamos que neste novo grupo que vai entrar para a formação, que venham pessoas melhores que também vão contribuir a estes futuros casos que estamos aqui a estudar e que possam vir futuramente. Então, é preciso primeiro equipar a polícia como no corpo humano, mas também temos a questão da digitalização. Hoje em dia é possível ver, diz que é possível, a partir das antenas telefônicas onde as pessoas estão, podem se localizar a casa onde o indivíduo está. Questiono agora a questão do telefonema que a mulher fez, um áudio de cerca de, acho que 20 minutos, tal, a ligação que vai tendo com o marido. Será que não pode localizar, saber onde que a pessoa está e depois neutralizar esse suposto? Então, é preciso que a polícia esteja equipada suficientemente para que possa esclarecer. Se não está equipada, claramente ainda teremos casos de esconde-esconde nos bairros, esconde-esconde nas regiões, porque os raptos, eles não estão na cidade, estão aqui mesmo nos nossos bairros. São essas nossas casas que a gente aluga, é lá onde são os maiores cativeiros. Vimos isso no passado, em que eram descobertos vários cativeiros, eram nos bairros, Matola e por aí fora, e todos eles eram eliminados e depois não sabíamos como que era. Então somos nós que alugamos para esses indivíduos. Então há que também pedir uma vigilância, não alugar casa só simplesmente por valores, mas também ter cuidado a quem você aluga a casa para diversão. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar Jairo. Passamos então para si, Daniel. Estamos a encerrar esta discussão em relação ao primeiro tema sobre o caso Fazila, melhor dizendo, Amada. Mesma pergunta para si. Temos uma polícia suficientemente capacitada para resolver não apenas simulações de sequestros, mas também casos reais, especialmente no que diz respeito à identificação de mandantes? Na verdade, nós não temos uma polícia que é capaz de resolver esses casos, mas a polícia mas nesse mesmo, a polícia é possível se resolver, mas nesse momento não é capaz. Por quê? Porque não temos equipamento suficiente, não temos estratégias que são capazes de poder resolver casos de sequestro. Dizia muito bem Baltazar, o sequestro agora virou uma moda. Por quê? Virou moda por quê? Porque todos os casos, toda essa onda de sequestro, ainda não vimos um em concreto que possa dizer que ok, esse aqui, porque isso aqui é uma rede. Então, dentro desta rede, não encontramos quem é o mandato principal. Porque antigamente vínhamos de empresários ser sequestrados, agora já não. Até aquela mamá de casa, aquela velha do mercado, toda a gente agora já achou que um negócio mais fácil é sequestro. E não só, grande falha ou grande erro é de nós negociar com sequestradores. Então, isso virou moda a partir do momento que abre espaço para negociação. Por isso que hoje Gero sequestra a sogra,
esposa prepara sequestro para poder extorquir marido, então por causa dessa ordem de negociação. Então no ano ou na época que a polícia estiver preparada para resolver essa situação, será possível controlar, mas nesse exato momento vivemos situação de vulnerabilidade para o sequestro, porque nós não conhecemos quem é o mandante, porque isso aqui é uma rede. O mais engraçado é que dentro desta rede, não porque as pessoas se conhecem, alguém que está no bairro decide também ser sequestrador. Enquanto tem outro grupo também que é sequestrador. Por quê? Porque eles sabem que este tipo de crime compensa. Muitas das vezes. O que acontece? Compensa por quê? Porque quando o valor de resgate vai, ele é entregue, nem a polícia sequer consegue arranjar como neutralizar o cidadão, eles levam dinheiro e acabam indo para países fora, vão sobreviver através do sequestro. Não, se calhar compensa o sequestro em Moçambique. Por isso que a polícia também, não sei se diria que também a polícia faz parte desses esquadrões de sequestro, não sei. Por quê? Porque eles também normalizam esse tipo de situação. Só ele traz aquele português bonito, antes de investigar, o caso está em andamento, mas no final das contas, quando vão ser julgados, a imprensa não está lá. E desses 9 casos, os tais 9 casos da ministra, ela podia nomear caso X Ramos e caso Flano, porque quando há sequestro, mídia já anunciam. Acaba de ser sequestrado alguém na Avenida X. Todo mundo está lá atento, à espera do desfecho. Quando já há desfecho, ninguém sabe como é que o caso houve desfecho, como é que terminou, se a vítima voltou ao convívio familiar, como é que ela está. Então, se calhar, nós não sabemos se as pessoas estão vivas, se as pessoas estão dentro do território nacional, se as pessoas saíram do território, como é que... Quer dizer, nós só ficamos assim, só a revelia. Então, se calhar, não podemos, nós estamos a normalizar quando o assunto é sequestro. Nós, se calhar, aqui o governo, o Ministério do Interior, tem que haver mesmo aquele trabalho multissetorial, visto que agora a Cernic já saiu do Ministério do Interior, passa para a PGR, então se calhar é agora que eles vão ter a oportunidade de reforçar, de estudar novos mecanismos, não é? Quando estava no Ministério do Interior não vimos grandes resultados da Cernic, mas se calhar agora que vão para a PGR, espero que vão trabalhar lado a lado com o garante da legalidade, espero que haja mudança, que haja transformação, porque a este nível aqui fica muito difícil fazer uma análise mais profunda, visto que o sequestro é diariamente, é menos de 24 horas, é menos de 48 horas, tivemos casos da Fazila, depois casos daquele gero para pagar a dívida da sogra, então é muito difícil nós tentar gerir, não sabemos nós próprios no bairro, se são crianças, qualquer desaparecimento agora é sequestro, qualquer desaparecimento agora já é sequestro, agora não sabemos qual é a realidade mesmo, o que causa, se calhar o nível da pobreza, que tem sido o caminho para sequestro, que alguém acha que sequestrar alguém é o caminho mais fácil, porque há 2 coisas que andam em comum atualmente em Moçambique, é sequestro e violar. Acabam sequestrando uma menina e depois acabam violando. Veja só, tivemos no mês passado, acho que durante as semanas do mês eram várias mulheres eram violadas. Várias mulheres eram violadas. Depois, engraçado, os mandantes dos crimes nunca eram encontrados. Encontra sempre um amigo, porque alguém, não sei o quê. Depois acaba sendo uma coisa normal. Tivemos aquele caso de Marraquém, aquela moça que foi violar, e diz que ela sumiu ou foi violada, acusaram o namorado, depois ela apareceu. Então isso é muito complicado para nós. Pois a polícia é mais engraçada quando a tal vítima aparece, conta uma história que não é, a polícia normaliza, diz ok, está tudo bem. Então isso é uma situação muito preocupante. Então dizendo que a sociedade está doente. Então é um trabalho que temos que fazer, os sociólogos, os psicólogos, as igrejas. Então, o Estado tem uma grande tarefa nesse momento de trabalhar com as igrejas, com os psicólogos, com os sociólogos. Muito bem, muitíssimo obrigado, Daniel Janeiro. Passamos então já para o segundo tema e não deixamos de falar da polícia. No contexto do Ministério do Interior, que fala sobre aquela que é a fiscalização por parte de agentes à paisana, nós vamos tentar perceber até que ponto é que esta fiscalização é de fato legal. É uma pergunta a ser colocada assim, Baltazar. Até que ponto é que esta fiscalização para agentes à paisana é mesmo legal e quais são os riscos para os direitos dos cidadãos comuns? Bom, me parece que o Ministério do Interior, aliás, o Ministro do Interior já esclareceu isso, a dizer que é legal e basta que eles tenham uma identificação, né? Tem lá seu crachá, né? Que eles se identificam como polícias. Então, isso que não traga
alarido ou nenhum problema as pessoas foram interpeladas, mas que em algum momento isso pode colocar, é que no momento ou na situação em que nós nos encontramos hoje, em que qualquer um tem posse de arma, qualquer um hoje é desconfiado, até a tua própria sombra você tem que desconfiar. Num contexto deste, você ver alguém só porque traz um crachá, já vimos casos de falsificação de próprios crachás, né? Bilhete de identidade, passaporte, essas coisas todas. Então, podemos em algum momento nos colocar neste medo também, dizer, acreditar que, olha, qualquer um que aparecer com um crachá e identificar-se como polícia, eu tenho que abrir a porta. E já imaginou em ser esses indivíduos que aparecem aí com documentos falsificados? Como é que podemos ver? Há 50% de chance de acreditar e há outra 50% de não acreditar. Então, é preciso mesmo que use outros meios, né? O crachá não baixa, então que use outros meios. A pergunta é qual é esse meio? Então, juntos podemos pensar, encontrar uma solução para minimizar essa incerteza que pode em algum momento prevalecer no meio das pessoas. Na verdade é que num contexto que nem este moçambicano, onde o medo das pessoas hoje é maior do que a confiança. Então é muito difícil a população moçambicana ou o povo moçambicano vir se acalmar com esses pronunciamentos, dizer que não é que é legal e está dentro daquilo que é o trabalho da própria polícia. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar. Já uma pergunta um bocado diferente que envolve o comando da PRM. Janeiro, o Ministério do Interior, tal como referenciou o Baltazar, de fato defende que essas fiscalizações são legais, não há nenhum problema e algumas delas podem ser realizadas sem quaisquer impedimentos. No entanto, o Comando-Geral da PRM orienta que apenas polícias de trânsito é que podem realizar estas mesmas fiscalizações. Quais são as implicações dessa instrução nova para a operacionalização destas mesmas fiscalizações? Passo a redundância. Na verdade, eu vejo como um ganho para o Ministério do Interior ao fazer este processo. Por quê? Porque houve uma época em que tudo aquilo que era a polícia estava na estrada, então nós não sabíamos quem fiscaliza quem. Estavam lá a polícia de proteção, estavam lá os da UIRE, companhia, então os trânsitos não sabiam qual era o seu trabalho. Então, se o Ministério do Interior decide dizer que agora compete exclusivamente polícia de trânsito, fazer fiscalização das viaturas, diz que é o Ministério do Interior a dizer que o Comando-Geral, não é? Exato, o Comando-Geral diz que somente a polícia de trânsito é que deve fazer as fiscalizações. No entanto, o Ministério do Interior defende que algumas delas são legais no contexto dos agentes da paisana. Sim, é isso que eu queria. Voltamos aqui à questão, voltando à questão da atitude do Comando-Geral, eu acabo alinhando-me, porque voltarei a falar o que disse no princípio. Houve uma altura mesmo dentro deste ano em que nós víamos toda a polícia na estrada. Então, todos acharam de uma só vez, não sabíamos quem fiscaliza quem. Então, dentro do Ministério do Interior, juntamente com o Comando-Geral, nós tem ramos da polícia, área de proteção, polícia de alta individualidade, o IRE em companhia. Então, a polícia de trânsito, o trabalho dele é exclusivamente o trânsito mesmo na rodovia. Então, se calhar, quando eles terem mais oportunidade de poder trabalhar, não estamos a incentivar para haver corrupção, mas sim que eles possam trabalhar na sua íntegra, saber que ao fiscalizar uma viatura, nós estamos a viver momentos um pouco difíceis, que a fiscalização é importante. Então, se tivermos a gente, a paisana, entre eles com código, se calhar há código que eu e Baltazar, como não sabemos, mas ele pode deixar a paisana, mas se tiver alguém do lado, ele tem código de como se perceber que este aqui tem crachá, assim, está a paisana, mas é da polícia. Então, se calhar aqui ele deve apetrejar nessa parte dos códigos, de como haver comunicação, como eles poderem proceder a essa situação. Mas a fiscalização é necessária nesse exato momento. Por quê? Porque 50% resgata a credibilidade da fiscalização e vão descobrir algumas coisas. Mas a 50%, visto que nós vivemos num contexto em que no ano passado vem manifestações pós-eleitorais, não é? Então, se calhar aqui a população, a polícia deve resgatar os valores. Então, ao resgatar os valores, hoje em dia, quando um cidadão é interpelado pela polícia, perdeu o medo, acaba ameaçando. Quem és tu? Havendo aquela barulho, não sei como é que
vamos tentar fazer aqui do modo que essa fiscalização seja credível, mas nesse exato momento ainda deixa dúvida essa fiscalização nas vias. Obrigado, Chaneiro. Passo então para si, Baltazar Zero. Como é que se pode conciliar a necessidade de combater crimes graves? Falamos especificamente do rapto, como também de tráfico de drogas, até mesmo de seres humanos, com os riscos de abuso ou então a fiscalização arbitrária. Bom, sabemos muito bem que este problema ou este assunto tem bárbaras brancas e os mandantes destes tipos claramente são pessoas grandes. Sendo assim, é preciso que os grandes também sentem para resolver o problema. Esse é o primeiro passo. Já que são assuntos grandes, quer o combate à corrupção, o combate à entrada ou à venda de droga neste país, o combate ao sequestro dentro do país, são negócios de pessoas grandes. Então, que os grandes também sentem para ver se isto em algum momento está a ajudar ou está a prejudicar o país. Primeiro, já deixa uma má imagem do próprio país, e o país neste momento encontra-se, podemos dizer que pode-se piorar aquela que é a própria instabilidade e pode afugentar vários investimentos. Já discutimos isso em vários momentos e deixamos claro que enquanto não houver estabilidade dentro deste país, claramente isso pode afugentar. O Presidente da República, nas suas viagens ao exterior, sempre tem feito o convite aos seus parceiros ou até à comunidade internacional que venham investir em Moçambique. Então, com estes problemas que prevalecem ainda hoje, sequestros, desaparecimento de jovens sem resposta, isso em algum momento pode beliscar a própria imagem do país e aquele cidadão mais pacato sempre que vai pagar por isso. Então é preciso que o governo comece a aplicar medidas e traga soluções de melhoria da situação. Chama a dizer, mas também o governo tem seus desafios. Quando tenta fechar um lado, nasce o outro. Estamos a dizer que tivemos a notícia da primeira-ministra dizer que já esclarecermos 9 casos, ou já foram esclarecidos 9 casos. E este podemos considerar o segundo caso, que falta. Tínhamos problemas de sequestro. Quando tentamos combater o próprio sequestro, entramos na onda dos jovens sumir. Depois dos jovens sumir, temos a questão temos problema dos recursos ainda na zona. Então, há problemas para o governo em todos os dias estar a resolver neste país. Então, aqui é preciso, e também a cada dia que passa, sabemos que há um setor que tem um fundo que desaparece ou desapareceu. Então, são problemas que em algum momento vão aparecendo gota a gota, e isto vai deixando o Estado mais frágil e as coisas. Então, o governo tem que começar a estar mais atento a isso. Mas, acima de tudo, pedir mais uma vez à Polícia da República de Moçambique que não pode se isolar a estes casos, principalmente esses casos dos raptos, ou o desaparecimento dos jovens que tem acontecido. Não pode se isolar. Ao se isolar, aqui pode em algum momento deixar a própria população insegura. E vimos o caso do motorista do Yango, que sumiu em Maracanã. A própria família que já estava a pedir a própria empresa que o jovem prestava serviço, que desse o rastreio para poder localizar. Quando chega assim é porque a polícia achou que, a população achou que houve uma morosidade da polícia para esclarecer esse caso. Então é preciso que a polícia não se isole muito nestes casos, seja para esclarecer do lado ou mesmo para poder condenar esse ato, que apareça e venha e explicar. São assim mais perto da população é que a polícia vai começar a resgatar essa confiança com a população. Agora, se ficamos só a fazer debates nas redes sociais sobre um determinado assunto, os internautas e outros bloqueiros vão fazendo aquilo que é discussão, vão fazendo aquilo que é esclarecimento, aí estaremos a dizer que a polícia em algum momento estaria a falhar. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar. Passou já então perto
de terminar este debate sobre este tema. Aliás, esta edição do Linha da Frente, janeiro, há denúncias de extorsão durante essas abordagens, especialmente quando há presença de polícias à paisana. Quais mecanismos de controle e responsabilização existem ou podem ser implementados para garantir que situações como estas de extorsão não tornem a acontecer? Na verdade, também diria esse assunto de extorsão, corrupção da polícia de trânsito ou em companhia paisana tem barbas brancas. Então, se calhar aqui nós temos que tentar rever a situação. Ao rever a situação, diria que o nosso nível de formação da polícia conta bastante. Aqui é incentivo, é o salário da polícia, é muita coisa ajuda o que leva ele a ser corrupto. Então, se calhar, nós temos que tentar rever todo o pacote. Ao rever o pacote salarial do polícia, ao rever a situação, o nível de vida, se calhar é quando nós podemos ficar mais atentos. Então, uma das formas que eu acho, não é? Se nós queremos colocar essa equipa a fazer fiscalização na estrada, iríamos colocar juntamente com a equipa do INATRO, que trabalham junto, e também um agente de combate à corrupção aí junto. Então, seria uma equipa multissetorial do modo a trabalhar. Porque o que acontece? O gabinete de combate à corrupção é um gabinete que fica mais tempo lá mesmo no gabinete, ele não vai ao terreno. Quando vai ao terreno, só vai em caso de denúncia, não sei o que. Se calhar aqui, o gabinete eu podia apelar que aumentasse o número de recursos humanos, se eles tiverem, melhor ainda, que pudesse trabalhar no terreno, do modo a averiguar o caso na primeira pessoa, do modo que essa situação possa se ultrapassar, porque se o cidadão... há uma coisa que acontece, Belize, também nós como condutores ou automobilistas, nós temos aquela coisa, eu digo, ok, se eu não estou completo, quando eu tenho um refresco, eu vou sair da estrada. Eu digo, ok, quando eu encontrar com ele, eu vou dar, porque eu não estou completo. Mas agora, se você perceber que há um rigor, independentemente de estar completo, quando estás completo, ok, ainda é melhor. Sabe que eu tenho alguma coisa que vai me comprometer. Eu não posso sair da estrada, mas eu acabo saindo, porque eu conheço o nível de polícia que nós temos. Eu sei que se eu dar esse refresco, a coisa vai acontecer. Então, se calhar a polícia fica mais alegre com aqueles que não estão completos, do modo a ter refresco em relação àqueles que estão completos. Então aqui nós temos que tentar inverter o papel, tentamos rever esses nossos níveis de como nós queremos trabalhar para eliminar essa situação. Muito bem, já estamos mesmo perto de terminar. Vou pedir que traga as últimas considerações. No entanto, vou também pedir que faça uma mistura com aquilo que conversamos em relação ao primeiro tema, trazendo talvez a síntese, mas também propondo soluções. Em relação a este último, quais são as reformas legislativas ou institucionais que são necessárias para clarificar competências e garantir que a fiscalização de viaturas se faça dentro da lei e com respeito aos direitos dos cidadãos? Na verdade, nós em Moçambique somos fabricadores de leis muito bonitas, temos leis bonitas e belíssimas mesmo. Se calhar este problema que aqui está a falar, já tem legislador disponível, iremos ver leis daqui a pouco a falar sobre esse assunto. Se calhar já tem pensador, nós temos bons pensadores, fabricam leis muito bonitas. O problema aqui é na prática. A prática da lei é que é um grande desafio. Estamos sempre, como Baltazar disse, nós somos pessoas que mais vivemos atualmente nas redes sociais. Redes sociais, partilha, somos mais comentadores em relação a ir à prática. Então, tudo isto para sanar é prática. Se entre nós um fiscaliza o outro. Então, se um fiscaliza o outro sem medo de denunciar, é muito fácil sanar esse tipo de situação. Mas o que acontece? Primeiro eu fotografo, depois eu partilho. Depois, como nós criamos várias páginas fake, nós nunca sabemos quem que partilhou a informação, onde foi encontrada. Se calhar aqui tem que haver um grande trabalho de fiscalização na sua íntegra, que alguém possa fiscalizar sem medo. Então, o não fiscalizar sem medo é eu ver o Baltazar como meu amigo, eu denuncio a situação e eu percebo que ao denunciar não quero prejudicar o Baltazar, mas estou a ajudar que esse tipo de comportamento não possa se replicar. Mas nós vivemos com aquela situação vulgo Waze, então os Waze é que nos matam. Então, ao nos matar, não é impossível, mas é difícil eliminar essa situação. Agora, os temas que nós falamos aqui são um faz ponte da outra. Então, se calhar o caso da Fazila, juntamente com os polícias, também tem uma responsabilidade muito grande de ficar mais atento para todos os casos que acontecem a nível dos sequestros. Então, se calhar o Ministério do Interior, Comando Geral, Serviço de a CIS e companhia de inteligência do Estado. Então, onde há sequestro, também deve intervir a CIS, nesse caso, para nós poder eles trabalharem juntos
como uma coisa multissetorial, uma coisa muito bonita. Se CISA atua, a Cernic atua e a polícia também atua, aí sim nós teremos um país seguro, porque nós estamos sempre a falar de sequestro e nunca temos uma solução como tal. Então, desta vez nós queremos ter mudanças. Então, tudo isso, a polícia também, nós dependemos da polícia, visto que eles são garantes da ordem e tranquilidade pública. Nós não estamos seguros se a polícia permite que haja sequestro e não traz uma investigação em concreto até na fase final. Então não tem como. Também a justiça também pode publicar nos jornais, abrir espaço para quando houver julgamento desses tais sequestros. Abra espaço, como tem feito nos jornais, marca audiência pública e todo mundo vai lá acompanha essa situação. Então nós queremos um país livre, não temos outra pátria, nem outro país, este Moçambique mesmo. Muito bem, já mesmo estamos a terminar, mas não posso deixar de perguntar qual é a imagem que fica na mente do estrangeiro quando olha para Moçambique diante de todas essas situações que já debatemos aqui hoje. No entanto, há outros mais temas que falamos que não importa cá fazer menção por conta da gerência de tempo, mas qual é a percepção que um estrangeiro tem do Estado moçambicano? Nossa imagem atualmente não é uma foto muito bonita, é uma foto que tem problemas, não é bem visível esta foto. Nós estamos com uma imagem, apesar de tudo, embora que o chefe de Estado está fazendo diplomacia, mas aquela diplomacia, depois de ele voltar, quando as redes sociais partilham o sequestro, alguma coisa não bate. Então não temos uma imagem, uma fotografia muito nítida a nível internacional. Então isso deixa a desejar. Muito bem, muitíssimo obrigado. Baltazar, só mesmo eu consigo vai encerrar esta discussão, não apenas em relação ao segundo tema, como também todo este debate. Sobre este último tema, a mesma pergunta que eu fiz ao Janeiro, que reformas legislativas, como também institucionais, são necessárias de serem implementadas para clarificar competências e garantir que a fiscalização de viaturas se faça dentro da lei com respeito àqueles que são os direitos dos cidadãos, dos condutores comuns? Não, eu acho que não há necessidade de voltarmos a traçar novas leis. De lei o que tem de mais, né? O colega já disse muito bem. Somos belíssimos fazedores de leis e que essas leis estão mesmo dentro das gavetas dos nossos ministérios, dos nossos pacotes, por isso. Então é preciso que essas leis saiam e sejam implementadas, senão estaríamos aqui a fazer leis e não usá-las. Temos a questão também da própria Assembleia da República não ser muito produtiva naquilo que é a construção ou a implementação, no nosso caso, das próprias leis. O Venâncio muito bem já veio e reclamou sobre isso e já colocou, hoje já considera-se o partido mais produtivo, né? Mas porque não que os outros não sejam a fazer, mas porque o Parlamento tem essa tarefa de ser o fiscalizador dessas normas, dessas leis, mas que essas não estão a ser. Então, gastamos muito dinheiro, muitos recursos para termos leis, mas essas leis não estão a favor. Não é falta de lei que este país não está a dar, mas sim é falta de estas mesmas leis que já existem não serem implementadas. Porque se as próprias leis não serem implementadas, ainda estaremos a dizer que estamos a fragilizar o nosso sistema, tanto no primeiro tema que estivemos a discutir, quanto no segundo tema. Leis existem, só é questão de serem aplicadas. Enquanto não aplicarmos, é a mesma coisa você criar frangos na sua casa e ver o frango a crescer e depois esperar ele morrer, depois qual é a finalidade disso? Então, temos leis que estão lá, então é preciso que o governo comece a requerer essas leis e comece a aplicar, porque se não aplicar ainda estaremos a viver num estado, num país em que é só mera de, não vão cumprir. Então é preciso que as leis sejam implementadas para fazerem valer aquilo que são as questões que o país vem enfrentando nos últimos tempos. Muito bem, e no contexto já do primeiro tema, de forma muito resumida, mas sem deixar de falar sobre a imagem que fica se o Baltazar fosse estrangeiro, olhasse para Moçambique neste momento numa imagem, o que é que lhe viria à mente? Bom, vou dar um exemplo muito claro. Temos o caso do Brasil. O que o povo moçambicano, as pessoas pensam do Brasil, numa primeira imagem? É um país violento. Então, é mesmo que eu terei a mesma imagem
África do Sul. África do Sul, a imagem dos Estados Unidos, como que ela aparenta, Nigéria, por aí fora, a China hoje em dia é um país que acha que come-se de uma forma não regular, né? Apesar de são seus hábitos, são seus costumes, é sua cultura. Então, Moçambique também tem desses. Há quem pensa de Moçambique como fosse um país que não transmite, como disse, o Presidente da República nos últimos tempos tem perseguido muito essa questão de dependência econômica e tem convidado muitos estrangeiros para virem investir em Moçambique. Mas enquanto não tivermos um Estado que afugenta ou que não transmite uma confiança aos investidores, claramente que não teremos aqui aquilo que são os problemas, porque os Estados eles não desenvolvem só sozinhos, né? E precisam de outros atores, e esses atores são esses, e esses atores precisam de... Okay, não basta pensar que o beneficiário é o povo moçambicano. O investidor também quer ter aqui o seu ganho. E o seu ganho é esse. Não vai investir 10 milhões de dólares em Moçambique à espera que é para beneficiar o povo moçambicano. Claramente, enquanto há terrorismo. Enquanto há terrorismo, então essas coisas. Então, são situações que precisamos eliminar para aquilo que é. Enquanto chefes de Estado, na sua liderança, saber resolver esses problemas, claramente pode ainda ter muito sucesso naquilo que são os seus objetivos por alcançar dentro daquilo que é a sua governação. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar. Agradeço também a si, Daniel Chaneiro, por nos acompanharem neste debate do Linha da Frente, que passa todas as terças no ecrã do carro internauta que nos vê neste momento, para ver como também ouvir esses temas que são discutidos, que marcam a atualidade nacional. E para a próxima semana, que prometemos voltar, não vai ser diferente. Vamos trazer temas que também mexem com a sensibilidade e, claro, vamos também trazer soluções para si, caro internauta. E tudo quanto podemos desejar neste momento é que a sua terça-feira continue a ser altamente abençoada e a semana laboral muito, mas muito produtiva. Fique bem, fique com Deus. Até lá.